Hoje o nosso assunto é a dengue, Votuporanga e região em alerta permanente, né, em combate a essa doença. As chuvas e o tempo abafado, mas hoje é um dia perfeito, né, para ilustrar o cenário ideal da proliferação do mosquito da dengue. Então, temos percebido mosquitos, né, que além de tirar paz, ainda transmitem as doenças. Esse incômodo, além do incômodo, tem um risco grande também para dengue. No ano passado, para ter uma ideia, foram 10 mil casos, mais de 10 mil casos registrados em Votuporanga, casos positivos da doença. E neste ano, até março, cerca de 300 casos positivos. Até o último balanço que recebemos, cerca de 400 suspeitos também. Então, essa é a situação. É importante esse alerta. Professor Ricardo, bom dia. Bom dia, Josiano. Bom dia, Meg. Bom dia. Bom dia, Darcy. Bom dia, nossos telespectadores e ouvintes. É muito preocupante. Houve um prolongamento das chuvas e isso realmente foi atípico esse ano. Então, se nós tivemos o ano passado mais de 10 mil casos, um período de chuva normal, como nós estamos num período atípico de chuvas, a expectativa é muito maior. Então, nós temos que ficar atentos. É um problema de saúde pública e há uma necessidade muito grande de conscientização, população, poder público e todos os atores envolvidos com isso. Por quê? Imagina se nós tivermos da mesma característica 2021, 2022, a sobrecarga do sistema nosso de saúde pode ser importante. Nós temos, obviamente, uma estrutura muito positiva, né? Olha lá, o nosso mosquitinho querido. Então, nós temos, assim, uma estrutura muito positiva do nosso sistema de saúde. Isso é verdade. Mas nós temos que sempre tomar cuidado para que não haja sobrecarga e para que a gente cuide principalmente dos idosos e das crianças. Por quê? Porque é um público muito vulnerável e é o público que tem atingido, por exemplo, níveis agravantes da doença e já no Brasil, para 2023, são mais de 1.000 óbitos. Então nós temos que tomar cuidado principalmente com esse público. Professor, falando sobre os sintomas, né? Quais são os sintomas da dengue? Eles são bem clássicos, né? Ao longo de todos esses anos ficou muito claro para nós, para os telespectadores, a característica mais importante. Primeiro é o febrão. Não é uma coisa que vem devagarinho, não. É uma febre de 39, 40 graus de forma súbita. Então isso é a principal característica. Você não está sentindo absolutamente nada, de repente vem aquele febrão. A segunda característica... Derruba, né? Derruba. Segunda característica, dor de cabeça. Depois a dor no fundo dos olhos. Então você vê que já tem uma somatória de informações que já possibilita do paciente ou do indivíduo já procurar uma assistência médica. Mas pode ser que ele evolua. Quais são os primeiros sinais de evolução? Aí nós começamos a ter náusea. Alguns vão ter vômitos, Meg. Então, todas essas sequências de complicação são pelo passar do tempo. E aí nós vamos ter, ao longo desses primeiros dias, desconfortos muito grandes. E aí que vem a grande preocupação de toda a medicina, que é a desidratação. Porque quando você entra com um período de dores, a alimentação passa a ficar muito menor, a vontade de tomar água então some. Sim. Então aí começa a ter riscos de diarreia, riscos de vômito, risco de desidratação. Então são outros sinais que vão sempre complicando a vida desses pacientes. Fora o estado geral, dores no corpo, dores nas articulações. Então isso somado, vamos entender assim, dá um quadro bastante preocupante, principalmente para aquele público ou das crianças ou dos idosos. Mas todos os pacientes que sentirem, por exemplo, esse mal-estar geral e característica de desidratação, tem que procurar um posto de saúde, porque é lá que vai ter a melhor forma de atendimento. E como costuma ser essa recuperação da dengue? O período que a pessoa costuma ter para se reabilitar? E também um cuidado, porque até teve um alerta no ano passado aqui no governo do estado
para a nossa região, principalmente para Votuporanga, sobre possibilidade de uma variante da dengue um pouquinho mais grave até. Sim. Neste período agora. Bom, vamos lembrar ao nosso ouvinte, telespectador, que nós temos 4 fenotipos de dengue. Então, assim, é muito possível que nós tenhamos dengue 4 vezes, porque nós estamos protegidos. Como temos a primeira, estamos protegidos. Só que as outras 3 possibilidades ainda estão no nosso convívio. Então, a gente tem esse primeiro elemento que precisa ser lembrado. O segundo fato, Jussiano, é que é um vírus. Então, assim, por tudo que a gente já sabe e aprendeu do vírus, nós não temos medicação específica. Então, nós temos que ter uma clareza muito grande com relação a essa questão. É um vírus, nós vamos ter dificuldades de tratamento, então nós temos que fazer o acompanhamento sintomatológico, mas é em torno de 7 a 10 dias o esperado. Professor, sobre a questão de vírus, como o professor comentou, a gente ganhou conhecimento, né, com a pandemia. Claro. É importante também o afastamento da pessoa com a dengue, porque se ela estiver ali no ambiente e o mosquito transmissor estiver rondando por ali... Claro. Acho que é até uma dúvida interessante para o nosso ouvinte, né? Por que alguém com dengue precisa se afastar do trabalho? Porque a gente percebe que muitas pessoas têm a dengue e não é afastado. Ou porque ele é um profissional autônomo, ou seja, ele tem que trabalhar, é uma questão muito óbvia, pelo dia perdido ele tem que realmente lá estar trabalhando. Ou as pessoas que têm um vínculo empregatício e muitas empresas não estão fazendo com que haja a liberação desse paciente. Então, por que precisa estar em repouso? Primeira coisa, não é fácil suportar a febre e as demais, vamos dizer, os demais sintomas de algia articular, algia encefálica, né? Mas o grande problema é a desidratação. O grande problema é a perda desse líquido. E nós temos ainda complicações. Vamos imaginar que eu já tive a primeira, a segunda e uma terceira contaminação. O risco da dengue hemorrágica, ela é muito comum e muito preocupante. Então é por isso que nós recomendamos que haja um repouso, sim, pelo menos naqueles primeiros dias de sintomas mais intensos, até que se corrija e o próprio organismo vá conseguindo garantir essa estabilidade. Professor Ricardo, para a gente encerrar, as recomendações, né? Sempre falamos aqui sobre prevenção, esse é o destaque, claro, né? Prevenção. Vamos reforçar uma coisa, Meg, não há remédio para a dengue e ainda não há vacina disponível. Existe uma possibilidade que está vindo aí do Japão, né? Já foi autorizado pela nossa Anvisa, mas para chegar no Sistema Único de Saúde isso vai demorar muito tempo. Ainda vai demorar para o sistema privado. Então nós não temos remédio, nós temos apenas como cuidar dos sintomas. Agora, o dever de casa nós já aprendemos. Né? Então assim, água parada é o principal elemento relacionado à proliferação do mosquito Aedes aegypti. E nós sabemos que a fêmea ela tem um alto potencial de fixar os seus óvulos, né, em todos os lugares que estão próximos dessa água. Então nós sabemos então que nós não podemos ter água parada, que nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, caixas, algum tipo de container de líquido ou caixa d'água, eles precisam ficar fechados. Outra coisa importante é nada de copinhos, plantas com água. Nós temos que colocar areia para que não haja exatamente esse acúmulo, né? Mas, Darcy, qualquer objeto que está no nosso quintal, calhas entupidas também podem proporcionar essa água. É muito comum. E aí você tem naturalmente a proliferação do mosquito. Nessa época do ano mais ainda, né? Época de outono, tem muitas folhas que caem. Muito mais. Então assim, todos os elementos que estão envolvidos com o cuidado, manter a casa higienizada, manter o quintal bastante higienizado e limpo
e termos o cuidado de recebermos os agentes comunitários, os agentes de saúde que estarão nos visitando, porque nós não podemos impedir que eles possam, inclusive, fazer o trabalho deles. Eles têm um trabalho maravilhoso em Votuporanga, não só no sentido de prevenção, mas também de orientação. Então nós temos que ter esse alinhamento positivo com o poder público, que já desenvolve um ótimo trabalho, mas nós, população, nós precisamos colaborar, porque grande parte dos criadouros estão dentro de casa. Então nós temos que tomar esse cuidado. E não adianta uma vez por ano fazer isso, tem que ser toda semana ali, frequentemente está dando uma olhada no quintal. Você se lembra da pandemia? Que na pandemia houve uma diminuição, né, da atividade da dengue, porque nós estávamos em casa, nós estávamos cuidando dos nossos quintais. Né? Então nós temos que reforçar isso sempre. Tá certo, professor Ricardo. Seguir aqui com o jornal com uma notícia muito boa, né? A Unifev retomou o UNIAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade, que havia parado, uma pausa por conta justamente da pandemia da Covid-19. É um projeto bem legal. Olha só a reportagem. O curso de extensão da Universidade Aberta à Terceira Idade, UNIAT, retornou às atividades no campus centro da Unifev na última semana. Após 3 anos de recesso por conta da pandemia, o programa volta com o objetivo de integrar e estimular novas práticas aos idosos. Essa socialização, esse momento que eles estão aprendendo na prática, a rotina deles, né? Essa questão de cada professor vir aqui com seus alunos, fazer as vivências, né? O momento desse bate-papo, né? Ele ter realmente quem o escute, né? Nós estamos aqui de portas abertas para receber ele com muito carinho, com muito amor. Desenvolvido na Unifev, o UNIAT é o único dessa modalidade oferecido por uma instituição de ensino superior da região Noroeste Paulista, o que é motivo de orgulho para quem acredita no projeto. A Unifev tem um compromisso com todas, né, as pessoas da comunidade, da sociedade. E esse é mais um, né, dos momentos que nós estamos construindo junto com o pessoal, com a terceira idade. E é importante porque nós vamos trabalhar muitas dicas, né, que são muito significativas para que nesse período da vida seja mais interessante, saudável, que você preencha lacunas, né? E a gente tem realmente vários profissionais de várias áreas que com certeza podem contribuir muito com esse pessoal. A programação contempla disciplinas que visam a formação continuada em conhecimentos gerais, tais como Direito, História da Arte, Língua Portuguesa, Literatura e Psicologia. Para este semestre, as novidades são as disciplinas de Paisagismo e Permacultura e tópicos de saúde. Um resumo, né, do que é uma alimentação saudável, como que eles podem se alimentar, comendo de tudo, né, e dentro daquilo que é permitido perante as doenças que muitos já apresentam. E no final a gente vai fazer uma receitinha de sal de ervas para eles levarem para casa e utilizar isso no invés do tempero pronto, então ao invés dos temperos industrializados que vão ser prejudiciais aí para a saúde deles. O programa de extensão promove a qualidade de vida de idosos por meio da educação e de atividades que permitam disseminação do conhecimento em diversas áreas. Uma oportunidade para quem acabou de chegar e para aqueles que já frequentam há mais tempo. A gente precisa estar bem informado para tudo. A gente sempre tem que melhorar. A vida da gente é uma eterna melhora. O que tiver de atualidade é o que pretendo aprender, principalmente informática, porque a gente sofre tanto com esse bendito celular. É isso aí. Então o pessoal da UNIAT a todo vapor, e a gente está no momento final do Jornal do Manhã. Hoje a gente vai ficar devendo o Mundo Pop. O professor Ricardo está aqui com a gente ainda, agradecer a sua presença, professor. Mas vamos, claro, registrar as participações. Vamos lá então, o pessoal que está ligadinho com a gente. Tereza Strozzi, bom dia para você, obrigada pela mensagem. Também Maria Souza, obrigada pela participação. Lava Araújo, João Carlos Gavioli, sempre nos acompanhando. Pessoal lá de Cosmorama, Matilde Comar, bom dia para você. Pessoal de José Bonifácio também, agradecemos a todos. Obrigado a todos pela companhia, obrigado a toda a nossa equipe também pela parceria. E você aí que acompanha sempre a Rádio TV Unifev. Mais informações à 13h no TV Jornal, primeira edição, às 6h30 tem uma segunda edição. E para quem
está na Rádio Unifev. Meg Monteiro volta na sequência com música e informação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você bem informado no Jornal da Manhã, Unifev.